Olá, muito boa tarde, meus caros alunos e minhas caras alunas, meus queridos amigos e amigas do quarto período do curso de Direito da UFRN, Campus Caicó. Muito boa tarde também a você, meu caro amigo, minha cara amiga, internauta que nos acompanha através do YouTube e através do Facebook. Lembrando que esta aula está sendo gravada, está sendo reproduzida através do sistema Google Meet, a plataforma de conversação digital do Gmail, e que será posteriormente postada no Siga A, no YouTube e no Facebook. Hoje nós não estamos com a nossa live, a conexão está um tanto quanto fraca, eu estou apenas com um notebook ligado, estamos, portanto, apenas com o Google Meet. Marcos Oliveira informa, professor, só não irei abrir a câmera porque não estou em casa, estou na fila de espera para uma consulta médica. Muita saúde, Marcos, espero que esteja tudo bem com você, meu caro amigo. Não se preocupe, não. O bom da aula virtual é que você pode assistir em qualquer canto, e se ela for gravada, você pode assistir posteriormente, no nosso caso, através do Siga A, do YouTube e do Facebook. Pessoal, mas sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, nós iremos dar continuidade ao estudo do tema Penas restritivas de direitos. Na sequência do estudo dos conteúdos programáticos da nossa disciplina Direito Penal 2. Na aula passada, só fazendo uma breve recapitulação, nós fizemos uma introdução acerca das chamadas penas restritivas de direitos. Nós conceituamos e fizemos algumas considerações gerais, introdutórias, acerca dessa espécie de pena, que também é denominada pela doutrina de penas, também são denominadas pela doutrina de penas alternativas, e que encontram-se regulamentadas em nosso Estatuto Repressivo, nos artigos que vão do 43 a 48 do Código. Nós tratamos das características das penas restritivas de direitos, falamos acerca da sua natureza autônoma e não acessória, da sua natureza substitutiva, falamos a respeito da sua não suspensividade e da sua impossibilidade de substituição por pena de multa, falamos acerca do fato de que essa modalidade de pena, ela não se aplica de imediato, ela é aplicada em substituição às penas privativas de liberdade. As penas privativas de liberdade, elas são o norte inicial, em razão de que os preceitos secundários, em razão de que os tipos penais da norma penal incriminadora, elas trazem a sanção penal em meses, em anos, enfim, a pena deambulatória, a pena privativa de liberdade. As penas restritivas de direitos, por sua vez, elas são alternativas, elas não são previstas independentemente, elas não são diretamente combinadas a crimes, mas há a previsão da possibilidade no Código Penal da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, desde que haja o preenchimento de certos requisitos, de certas exigências legais. Yasmin Medeiros fala aqui, professor, boa tarde, também não estou em casa, estou a caminho, pelos dados, quando chegar, ligo a câmera. Beleza, Yasmin, não se preocupe. Gente, mas como eu estava dizendo a vocês, na aula passada nós também tratamos das primeiras espécies de penas restritivas de direitos. Nós abordamos naquela aula as penas de prestação pecuniária e também a pena de prestação pecuniária e a pena de perda de bens e valores. Terminando a nossa aula, tratamos acerca da pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Na aula de hoje, na primeira etapa dos trabalhos da noite de hoje, nós iremos discorrer acerca da quarta modalidade de pena alternativa, da quarta espécie
das penas restritivas de direitos, que são todas aquelas penas que restringem outros direitos que não o direito à liberdade. Nós temos 3 categorias de penas previstas em nosso ordenamento jurídico penal. As penas privativas de liberdade, que conforme nós já tivemos a oportunidade de estudar, classificam-se, por sua vez, em penas de reclusão, detenção e prisão simples, sendo que as penas de detenção e reclusão aplicam-se aos crimes, e a pena de prisão simples aplica-se tão somente às contravenções penais. No tocante aos delitos, no tocante aos crimes, lembrando sempre, gente, que delito é sinônimo de crime na sistemática penal adotada pelo nosso país. Lembrando que, no tocante aos delitos ou crimes, são cabíveis as penas de detenção e de reclusão, sendo que a pena de reclusão, ela abarca todos os 3 regimes prisionais, o regime aberto, o regime semiaberto e o regime fechado. E a pena de detenção, por sua vez, ela contempla exclusivamente os regimes aberto e semiaberto, os regimes prisionais mais brandos. Nós temos, além das penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direitos, que tem sido objeto do nosso estudo, da aula passada para cá, e a pena de multa, a pena dotada de natureza pecuniária, que não se confunde, entretanto, com a pena de prestação pecuniária, que é uma das espécies das penas restritivas de direitos. Mas, como eu estava dizendo a vocês, a 4ª espécie de pena restritiva de direitos, contemplada pela nossa codificação, vem a ser a pena de interdição temporária de direitos. No que consiste essa espécie de pena restritiva de direitos? Ela constitui-se, gente, em uma incapacidade temporária para o exercício de uma determinada atividade, podendo contemplar a proibição do exercício de um cargo, de uma função, de uma atividade pública, o exercício de um mandato eletivo, a proibição do exercício de uma determinada profissão, atividade ou ofício, que dependam de uma habilitação especial, a proibição de licença ou autorização do poder público, a suspensão da autorização ou habilitação para dirigir veículo, certo? Enfim, um rol bastante extenso de atividades de direitos que vêm a ser restritos em razão da aplicação dessa modalidade de pena. Nesse sentido, a pena ela poderá ser aplicada quando o indivíduo comete algum delito, certo? E se vê, em razão da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, da interdição temporária de direitos, se vê temporariamente sem a possibilidade, sem a permissão para o exercício de determinados direitos, os quais são referenciados pela nossa norma penal. Essa pena restritiva de direitos de interdição temporária de direitos consiste justamente nisso, uma proibição, uma interdição temporária do exercício de determinados direitos. Quais seriam esses direitos, pessoal? Primeiro, a proibição do exercício de cargo, função, atividade pública, bem como de mandato eletivo. Essa interdição, logicamente, ela tem, como a própria nomenclatura nos induz a raciocinar, caráter temporário, certo? Não há pena de natureza perpétua. Ninguém pode ser proibido, por exemplo, de exercer uma função pública ad eterno, certo? Essa pena, ela contempla uma dada previsão temporal. Ela vigorará durante um determinado lapso temporal, no qual o indivíduo será proibido, será vedado, terá restrito o seu direito a exercer um determinado cargo, função, atividade pública ou um mandato eletivo, certo? Aqui cabe uma observação muito importante. A interdição temporária de direitos, ela tem caráter temporário. Evidentemente que ela não pode se perpetuar. E outra observação importante que nós deveríamos fazer é que essa interdição temporária de direitos, ela não pode ser confundida com
os efeitos da condenação aos quais faz referência o artigo 92, inciso 1º, alíneas A e B do Código Penal Brasileiro, né? Porque lá existe a previsão, certo, do efeito da condenação, porque a condenação criminal transitada julgado, ela tem efeitos de natureza penal e ela tem efeitos de natureza extrapenal. Entre os efeitos de natureza extrapenal, por exemplo, está a questão da suspensão dos direitos políticos, certo? Uma pessoa que é condenada criminalmente, que tem o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória em seu desfavor, ela tem os seus direitos políticos temporariamente suspensos. Essa suspensão temporária dos direitos políticos trata-se não de uma pena, mas sim de um efeito extrapenal da condenação, certo? Aqui, essa proibição, essa interdição temporária de direitos, ela tem natureza de pena, certo? Ela tem natureza de pena, certo? E só um aspecto importante aqui. Quando ela tem natureza de pena, ela tem uma previsão temporal. Quando ela decorre como efeito da condenação, certo? Essa proibição, ela não tem um caráter temporário. Temporário no sentido de haver uma previsão no tocante ao lapso de tempo, certo? Por exemplo, a suspensão dos direitos políticos de um condenado vai durar enquanto durar o cumprimento da sanção penal, certo? Mas não é fixada num prazo como essa espécie de pena restritiva de direitos. Temos aqui pergunta do acadêmico Eider. Professor, o indivíduo tem direitos suspensos por um período que excederia o de vida. A exemplo de 120 anos. Se o indivíduo pode ter direitos suspensos por um período que exceda o de vida. Eider, cabe aqui algumas observações. Primeiro, não existe, por expressa vedação constitucional, pena de caráter perpétuo, certo? Não há pena de caráter perpétuo, tanto que, no procedimento conhecido como unificação das penas, a pena máxima que o indivíduo poderá vir a cumprir será, agora com a alteração da Lei 13.964, do novíssimo pacote anticrimes, de 24 de dezembro de 2019, 40 anos. Antigamente eram 3 anos. Ou seja, não há, o Wesley está aqui trazendo uma importante contribuição aqui para a nossa aula, citando o inciso 47 do artigo 5º, não haverá apenas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis, na dicção que o legislador constitucional adotou em 1988. Não há pena de caráter perpétuo, meu caro Eider, portanto, não há a possibilidade do indivíduo ser privado do exercício de um determinado direito, sofrer uma interdição temporária de direitos, o período que exceda o seu período de vida, logicamente, né? E outra coisa que vale a pena levar em consideração aqui, a própria natureza das penas alternativas, que são realmente alternativas das penas restritivas de direitos, certo? De elas serem penas substitutivas. Substitutivas à razão de um dia de cumprimento da sanção por um dia de pena. Evidentemente que ninguém pode ser condenado até pela própria limitação que a norma penal estabelece, sobretudo nos crimes dolosos, que a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos exige como condição sine qua non o fato da pena ter tido uma previsão, ter sido estipulada num prazo máximo de 4 anos, certo? O tocante aos crimes dolosos, né? Além disso, é necessário que não haja, como a gente sabe, como a gente viu, inclusive, na aula passada, violência ou grave ameaça à pessoa, né?
Mas no tocante aos crimes culposos, não há esse limite dos 4 anos. Mas não tem crime culposo nenhum que atraia 120 anos de reclusão. Né? Enfim, homicídio culposo dá uma sanção penal de 1 a 3 anos. Não há crime culposo nenhum que atraia essa sanção penal. E crime doloso só pode dar até 4 anos. Ou seja, essa perspectiva, essa possibilidade, meu caro Eider, por essas duas considerações que eu acabei de fazer, uma delas de ordem constitucional e outra delas de ordem jurídico-penal propriamente dita, tornam impossível o indivíduo ter direitos suspensos por toda a vida, por um período que, de repente, compreenda um lapso temporal tão grande que acabe por ser maior do que a própria vida do condenado. Certo? Alguma dúvida, Eider? Nenhuma dúvida, né? Pessoal, mais alguma dúvida, gente? Posso dar continuidade? Wesley, Beatriz, Antônia Prijo, Letícia, Marcos, nenhuma dúvida, né? Então vamos dar continuidade, gente, ao estudo do nosso tema de hoje. Nessa aula que nós estamos dando continuidade às penas restritivas de direitos. A interdição temporária de direitos, gente, ela leva em consideração o fato do crime ter sido cometido no exercício de alguma profissão, atividade, ofício, cargo ou função. E ela está associada, prestem bastante atenção, à ideia de violação dos deveres inerentes ao exercício daquele ofício, atividade, função, cargo, certo? Ou seja, ela não é aplicada a qualquer tipo de infração penal. Ela só é aplicada a infrações penais onde haja violação dos deveres inerentes ao exercício de atividade, ofício, cargo ou função. Certo? Aqui cabe uma observação também muito importante. Essa pena restritiva de direitos, da proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, essa primeira das penas de interdição temporária de direitos, essa quarta espécie de pena alternativa, essa quarta espécie de pena restritiva de direitos, ela possui caráter, ao mesmo tempo, retributivo e preventivo. Ah, mas professor, toda pena tem caráter retributivo e preventivo. Mas aqui é um aspecto especial. Essa espécie de pena restritiva de direitos, ela busca tanto penalizar o sentenciado, certo? Privando, restringindo, interditando do exercício de sua atividade, como também, gente, aqui é um aspecto importante, ela serve como forma de acautelar a sociedade, de salvaguardar a sociedade, certo? Afastando temporariamente do exercício de uma profissão, de uma função, de uma atividade, de um cargo eletivo, aquele que usa da função para a prática criminosa. Vocês entenderam a razão de ser dessa espécie de pena? Ao mesmo tempo que ela priva o sentenciado do exercício de sua atividade, eu digo atividade em sentido amplo, né? Cargo, função, ofício, atividade, ela também resguarda que a sociedade fique à mercê do exercício, por exemplo, de uma função pública utilizada para a prática de determinados crimes que visem a lesar o interesse coletivo, o interesse público. Vocês estão entendendo? Ou seja, esse caráter retributivo dessa primeira subespécie, certo? De pena de interdição temporária de direitos, porque nós temos a pena restritiva de direitos como espécie, nós temos a pena de interdição temporária de direitos como subespécie, e dentro da pena de interdição temporária de direitos, nós temos
a proibição de exercício de cargo, função, ofício, atividade, certo? Mandato eletivo, que é uma das subespécies dessa subespécie de pena alternativa, certo? De pena restritiva de direitos. No caso específico, a pena de interdição temporária de direitos. Certo, gente? Pessoal, mas há outra subespécie, há uma segunda subespécie de pena de interdição temporária de direitos. A pena de proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial ou licença ou autorização do poder público. Aqui cabe salientar que as mesmas considerações que foram feitas no tocante à sanção penal anterior cabem aqui. Só que aqui há uma diferença. O agente que pratica o delito, que vem a ser sentenciado, ele exerce uma atividade fiscalizada ou vigiada pelo poder público. É o caso do advogado, é o caso do médico, é o caso do arquiteto, do engenheiro, do dentista, que tem as suas atividades fiscalizadas por meio de órgãos, OAB, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, certo? Que são dotadas de natureza de autarquias, certo? De poderes de autarquias que são, obviamente, afetas ao poder público. A atividade do advogado, ela é uma atividade, além de ser uma atividade pública, em que pese a natureza privada da função, certo? Disse que o advogado exerce um munus público. A natureza jurídica da profissão do advogado, por exemplo, é do exercício privado de uma função pública, certo? Mas não só na advocacia, mas nas outras profissões que são regulamentadas, são fiscalizadas por meios de órgãos que regulamentam o exercício dessas atividades, dessas profissões, desses ofícios, são evidentemente regulamentadas pelo poder público. Essa é a única diferença no tocante a essa proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício, da pena de proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública ou mandato eletivo. Mas elas são extremamente parecidas. Existe essa questão acautelatória no tocante a se evitar que o profissional, que o titular de um cargo, de uma função, em ambas as situações referenciadas, venha a utilizar-se daquela atividade, daquele ofício, daquele cargo, daquela função, no escopo de praticar ilícitos, no escopo de praticar crimes. Certo, gente? Mas não para por aí, não. Nós temos uma terceira espécie de interdição temporária de direitos. A pena de suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo. Gente, essa pena é uma espécie de pena de interdição temporária de direitos. Ela consiste na suspensão da permissão, da autorização que o poder público confere para se dirigir veículo automotivo. E ela é aplicada, em regra, aos crimes de trânsito, certo? Como ela é uma pena restritiva de direitos, ela não contempla a possibilidade de ser cumulada com a pena privativa de liberdade. Ela só existirá como pena substitutiva, certo? Tendo um caráter, logicamente, temporário, e não se confundindo com os efeitos da condenação aos quais eu me referi, sobretudo lá do artigo 92, inciso 3º do Código, certo? Não se trata de um efeito da condenação. No tocante ao efeito da condenação, ela só poderá ser aplicada se o crime for doloso, como, por exemplo, a prática de um crime de trânsito doloso. Mas essa interdição temporária, ela deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o Código Nacional de Trânsito não preveja uma pena privativa de liberdade combinada, certo? O Código de Trânsito, ele diz expressamente que o agente que pratica crime ao volante, ele pode vir a ser
submetido à pena privativa de liberdade, cumulada com a suspensão ou inabilitação para dirigir veículo automotor. Não é disso que se trata, certo? Nesses delitos, não se admite a incidência da restritiva de direitos, certo? A restritiva de direitos, sobre a qual nós estamos falando, só é possível quando o crime de trânsito ocorra, certo? Quando o agente não esteja dirigindo veículo automotivo. Por exemplo, quando ele estiver conduzindo veículo de tração animal, certo? Porque senão vale a regra da norma especial, certo? Ou seja, vale a regra do Código de Trânsito brasileiro, e não a regra aqui do Código Penal, certo? Existe uma quarta espécie, alguma dúvida, gente? Não, professor. Posso passar adiante, né? É, Existe uma quarta, gente, professor, Pois não? então, no Marcos? caso, se alguém, sei lá, dirige alcoolizado, atropela e mata uma pessoa, né, e acaba identificando-se um crime como um crime doloso, e essa pessoa é culpada. No caso, ela não perde, ela não tem Cabe, sua CNH cassada, né? Ela só é... calma, não cabe, presta atenção, não cabe a pena restritiva de direitos de suspensão da habilitação, certo? Não cabe. Por quê? Porque o Código de Trânsito já faz a expressa previsão de uma pena privativa de liberdade cumulada com a inabilitação para dirigir veículo. Professor, foi que aconteceu aqui em Currais, um caso desse, em que o médico atropelou um senhor e ele estava alcoolizado, e aí o Ministério Público denunciou como crime de trânsito, ele perdeu temporariamente o exercício da profissão, né, de médico, porque ele também alegou nos autos que ele tinha problemas mentais, sabe? Sim. Mas ele não perdeu a habilitação, se eu não me engano. Sim, sim. Eu não conheço realmente, Larissa. O caso, vi falar, que minha esposa é currarnovense, eu tenho muitos vínculos com currarnovos, mas eu não conheço o caso, assim, me permita reservar meu direito. Fugir um pouquinho, eu queria perguntar ao senhor se ele pode passar a responder, ao invés de doloso, culposo, pelo motivo de que ele alegou que tem bipolaridade, então ele tomava remédio controlado. E aí a mistura do remédio com o álcool provoca efeitos colaterais. Ele sendo médico, ele sabe disso. Então ele assume um risco. Pode acontecer isso? Vamos nos recordar do que nós vimos no período passado, no período de 2020.6, acerca da embriaguez. Você lembra que existe a chamada embriaguez patológica, aquela embriaguez que é provocada por circunstâncias alheias à vontade do agente, como por exemplo, uma pessoa que tem uma sensibilidade extraordinária ao álcool etílico, ou uma pessoa que faz uso de uma medicação de uso controlado e mistura com bebida, um psicotrópico que não pode ser misturado com bebida alcoólica, certo? A situação, repito, não conheço o caso, mas a situação poderia tanto ser de embriaguez patológica, certo? Quanto poderia ser de embriaguez pré-ordenada. Que eu não sei se você se recorda, mas a embriaguez pré-ordenada é uma majorante, certo? O sujeito beber para criar coragem, certo? Ou o sujeito beber sabendo que não pode beber porque está consumindo um determinado psicotrópico, mas quer que a mistura da bebida com remédio se potencialize e ele tenha um barato durante mais tempo, mais intenso e tal, certo? Isso é embriaguez pré-ordenada. A pessoa se embriaga propositadamente, certo? Nessa circunstância, haveria, obviamente, a prática de um ilícito doloso e também a presença dessa circunstância agravante, né? da embriaguez pré-ordenada. Eu não sei como foi a situação, certo? Pelo que você está me dizendo, parece que houve, não sei se eu entendi mal, mas parece que houve uma alegação de
inimputabilidade. Isso. Em razão do médico supostamente ter surtos que comprometeriam a sua função nervosa, a sua função psicomotora, né? Nessas situações, certo? Em que há uma semi-imputabilidade, não sei se você se recorda também do semestre passado, a semi-imputabilidade, ela não gera a inimputabilidade, né? O semi-imputável, ele não é inimputável, certo? Mas ele pode ter, a depender do nível de comprometimento, a sanção penal reduzida, e ele pode também, dependendo do nível de comprometimento, ser considerado inimputável. Eu até citei o caso de um cliente meu que fazia uso de medicação psicotrópica, ingeriu bebida alcoólica no Carnaval de Caicó, alguns anos atrás, e tomou de assalto uma caminhonete. Teve um surto psicótico, eu não sei se vocês se recordam, teve um surto psicótico e cismou que estava sendo perseguido por uma gangue de lutadores de jiu-jitsu que iriam matá-lo, iam espancá-lo, e pegou uma desavisada, uma pobre senhora que estava com o carro estacionado na Avenida Siridó, e a retirou do carro, entendeu? Aos gritos de me salve da morte, me salve da morte. Nessa circunstância, e o rapaz era uma pessoa íntegra, uma pessoa com 2 cursos superiores, aliás, ele tinha um curso superior pela UFRN em Natal, e estava concluindo outro curso superior, por sinal direito, na UNP, era policial militar, posteriormente ele veio até a ser reformado, foi até aposentado em razão desse problema de saúde, esquizofrenia paranoide. E ele estava tomando a medicação e não sabia, certo? Que a medicação jamais poderia ser misturada com bebida alcoólica, entendeu? E era uma pessoa, até aquele momento, não tinha tido nenhum surto, porque a doença estava controlada. Teve um surto, acabou sendo preso em flagrante pelo crime de roubo, mas nós conseguimos a absolvição dele alegando essa inimputabilidade temporária, entendeu? Entramos com incidente de insanidade mental, ele foi absolvido. A absolvição nesses casos, não sei se vocês lembram do semestre passado, mas a absolvição nesses casos é chamada de absolvição imprópria. Por que absolvição imprópria, galera? Porque existe, em que pese haver uma sentença penal absolutória, não se gerar reincidência, nem nenhum outro efeito penal ou extrapenal da condenação, mas há a imposição de algo que vai restringir a liberdade do indivíduo. Porque a medida de segurança, apesar de não ser pena, não tem natureza jurídica de pena, mas parte da doutrina, parte significativa da doutrina, entende que é uma espécie de sanção penal. Certo? Que as sanções penais serão divididas entre penas e medida de segurança. Penas para os maiores capazes, imputáveis, entendeu? Os dotados de responsabilidade penal plena. E as medidas de segurança para aqueles que, embora maiores, certo? Por algum motivo superveniente ou originário, certo? Tem a sua capacidade e, portanto, tem a potencial consciência da ilicitude, certo? Comprometida. A imputabilidade comprometida, porque, logicamente, que uma pessoa com desenvolvimento intelectual incompleto ou retardado, uma pessoa que sofra de uma grave doença psiquiátrica, é inimputável. Né? Ele nem tem potencial consciência da ilicitude, nem tem imputabilidade. Certo? Ou seja, faltam 2 dos 3 requisitos inerentes à culpabilidade. Certo? Não há que se falar na questão do terceiro, a exigibilidade de conduta diversa, porque não é o caso. Já foi comprometido a culpabilidade, certo? E aí eu consegui a absolvição imprópria e ele foi condenado, não, desculpe. Ele foi submetido, não se pode ser condenado porque é uma absolvição, né? Embora, lembre-se sempre desse termo, absolvição imprópria, certo? Que é a absolvição do incidente de insanidade mental,
embora tenha sido absolvido, foi submetido a uma medida de segurança de tratamento ambulatorial, porque as medidas de segurança, elas são de duas espécies, né? A de tratamento ambulatorial, que a pessoa tem que comprovar que está sob tratamento, certo? Comprovar que está frequentando um consultório médico, que está tomando uma medicação, certo? Porque, no caso, a imposição da medida de segurança não é baseada na culpabilidade, porque não há culpabilidade, certo? Não há desvalor da conduta, não há culpabilidade. Como é que um doido, uma pessoa que teve um surto, pode ser culpado de alguma coisa, né? Ou seja, não é baseado na culpabilidade, é baseada na questão da periculosidade. O perigo que o agente representa para a sociedade e o perigo que ele representa para si próprio, certo? Nessa situação em que a medida de segurança faz-se necessária, ela pode ser de tratamento ambulatorial e ela pode ser a medida de segurança extrema, que é a de internação. Há determinadas pessoas em que pese eu ter toda a consideração pela luta antimanicomial, eu acho que as instituições psiquiátricas não podem ser depósitos de seres humanos, muitas vezes condenados a apenas de prisão perpétua. E eu vou dizer uma coisa a vocês, eu já estive no João Machado, não como internado, pelo amor de Deus, eu já estive no João Machado, entendeu? Acompanhando pessoas, ou teve uma vez que eu fui, duas oportunidades que eu fui pegar atestado de sanidade mental, deram, viu? Quando eu fui tirar minha carteira da ordem, e quando eu passei no concurso para professor da universidade, eu tive, logicamente, que apresentar um atestado de sanidade mental. E eu fui ao João Machado e fui também acompanhando pessoas, parentes e pessoas amigas que, por acaso, precisaram de tratamento psiquiátrico. E eu vou dizer uma coisa a vocês, eu nunca vi, sinceramente, nenhuma penitenciária, e eu conheço todas as penitenciárias do estado do Rio Grande do Norte, certo? E parte das penitenciárias da Paraíba. Certo? E já estive no CDP Pinheiros, maior CDP da América Latina, lá em São Paulo. Entendeu? Enfim, conheço unidades prisionais de vários estados da federação. Graças a Deus, nunca como detento. Nunca como detento, meu caro Manuel Matias. Graças a Deus. Sempre no exercício da gloriosa e sofrida missão da advocacia. E eu posso dizer a vocês, eu nunca vi um lugar tão triste quanto o João Machado. O Hospital Colônia, Dr. João Machado, lá em Natal, que é o hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico do estado. Professor, se me permite, aqui em Caicó também teve um caso no hospital psiquiátrico, né? Muito... Rumoroso. Também uma questão muito... inclusive, tem até um trabalho de conclusão de curso, acho que você conhece o autor, de Jorge, que falava sobre o hospital e a possibilidade de cometimentos de violação aos direitos humanos. Jorge Arthur? Jorge Arthur. Jorge Arthur, do PSOL. Conheço, foi meu aluno. Isso foi assunto no STF, passou no Isto É, a repercussão nacional, foi horrível. Embora deva-se ter... Eu não estou defendendo a pessoa embora seja uma pessoa que prima até da minha amizade, uma pessoa que eu respeito e considero um grande profissional, entendeu? Salomão? Isso. Muito embora tenha sido utilizado politicamente contra o doutor Salomão, a gente deve ter muitos critérios, certo? Ele foi acusado, inclusive, injustamente de homicídio culposo, foi absolvido. Foi absolvido não chegou nem a ser denunciado. Entendeu? Na mensagem lá no STF diz que nada foi comprovado contra ele. Aí. Ele respondeu inquérito policial e não foi sequer indiciado, viu? Assim, é preciso a gente ter muito cuidado. De fato, houve a morte do rapaz. De fato, foi uma situação lamentável. De fato, o Milton Marinho era conhecido como o pior hospital psiquiátrico do estado.
Mas, assim, a responsabilização do profissional, certo? E aí eu peço vênia, não sou advogado de doutor Salomão, certo? Tenho um certo grau de amizade com ele, certo? Mas não sou amigo íntimo, certo? Não tenho nenhuma espécie de suspeição no sentido de falar, mas é um profissional conceituado, um profissional gabaritado, e a gente deve ter muita cautela, porque eu me recordo que, na época, inclusive eu não residi em Caicó, isso foi no início dos anos 2000, acho que foi 2002, 2000, foi antes de 2004, né? Em 2004 que eu vim lecionar na universidade aqui no campus de Caicó. Mas eu me recordo, eu já conhecia o doutor Salomão da política. Ele, inclusive, hoje é militante do mesmo partido político de Jorge Arthur. Pessoal, prefeito, inclusive, da cidade dele, né? Jean Luiz. E na época, uma das pessoas, eu digo isso porque é fato público e notório. Eu não estou acusando ninguém, porque foi fato público e notório, que uma das pessoas que se utilizaram politicamente do fato foi o atual prefeito de Natal, que dispensa qualquer comentário. Dispensa qualquer comentário. Eu vou me abster até de comentar. Como eu fiz referência a essa personagem aqui em uma das minhas últimas aulas. Mandou postar a monografia aí. E teve gente que disse: olha, esse tipo de caicoense que fique lá por Natal. Né? Dispensa. Ele foi uma das pessoas que se utilizaram politicamente do fato. Entendeu? Mas deixa eu só pontuar também que eu também não. Eu só toquei no assunto porque veio à tona essa questão dos hospitais psiquiátricos e da luta antimanicomial. Mas eu queria fazer uma pergunta. A internação é a mesma interdição? Ou uma está para o direito civil e outra para o direito penal? Isso. O que significa interdição? Na interdição, o indivíduo tem decretada a sua incapacidade cível, certo? Numa ação de interdição, certo? Sendo julgada procedente, que claro que tem direito ao contraditório e ampla defesa, lógico, como qualquer processo civil ou penal, certo? Numa ação de interdição vitoriosa, e logre êxito, a justiça determina a chamada curatela do indivíduo. O que é curatela? Curatela é aquele instituto jurídico civil, aquele instituto jurídico de direito de família, certo? Através do qual o indivíduo ele fica submetido aos cuidados de alguém que irá suplementar a sua vontade, que não pode ser expressa livremente, porque ele foi interditado. Certo? Porque restou decretada judicialmente a sua incapacidade cível. Incapacidade para os atos da vida civil, abrir empresa, abrir conta em banco, tomar empréstimo, vender, alugar, comprar, certo? Tudo isso passa a ser exercido através. Travou? Travou aí para vocês? Aqui Travou. Travou. Professor, dá uma travada aí. Se você estiver me ouvindo. Eu acho que ele até saiu, não? Ele saiu. O que aqui está a telinha dele? Acho que ele deve estar falando sozinho, explicando. Aqui não tá aparecendo, não, ele mais. Aqui está ele parado. Aqui também não tá aparecendo, não. Eu vou Ele não tá mandar mais um não. WhatsApp para ele aqui. Mandar, né? Professor, você caiu. Travou. Parou. Acho que agora ele saiu. Pronto.
Coloquei aí no chat o link da monografia e também tem uma reportagem da Isto É sobre o Hospital do Caicó. É pesadíssimo isso. Hoje em Caicó só funciona o CAPS, né? Eu acho que no Brasil inteiro, viu, Manuel? Essa política do CAPS, né? Agora, assim, no negócio de direito civil, algumas pessoas que defendeu que a depressão, por exemplo, Ele era... mandou um áudio, gente. Alguém ouça aí? Olá, pessoal. Eu estou aqui pelos dados móveis da TIM, porque a conexão aqui na minha casa simplesmente caiu. Está aparecendo acesso limitado, sem acesso à rede. Graças a Deus está paga, então não foi problema de inadimplemento, não. Foi problema de inadimplência, não deve ter sido a rede que caiu. Vou dar uma olhada aqui no roteador e ver se a gente consegue retomar a conexão para retomar nossa aula. Certo, pessoal? É isso. Sim, aí eu falava de direito civil que algumas pessoas achavam que a depressão era... chegou, depois fala. Amigos e minhas amigas. Aí, professor. Voltou aqui. Está todo mundo... Voltou. Perfeitamente, professor. Graças a Deus. Sim, pessoal. Voltando aqui à resolução da pergunta que foi feita pelo nosso caríssimo amigo Wesley Santos. No tocante à diferença entre interdição e inimputabilidade, né? A interdição é de natureza civil. Não necessariamente o indivíduo que foi interditado é inimputável. Interdição e internação. Só para... Desculpe, interdição e internação. Bom, interdição é instituto jurídico de direito civil e diz respeito justamente à incapacidade para o exercício dos atos da vida civil, certo? Internação, o que significa internação em linguagem jurídico-penal? Internação é uma das duas espécies de medidas de segurança, certo? Uma das duas espécies de medidas de segurança. A outra é a medida de segurança de tratamento ambulatorial. A internação é uma medida de segurança extrema. Porque há determinadas situações em que pese toda a reverência que eu faço à luta antimanicomial, certo? Em que pese, assistam Bicho de Sete Cabeças. Na minha opinião, a melhor atuação de Rodrigo Santoro. Extraordinário filme. Alguém já assistiu? Se não assistiram, assistam. É a história de um rapaz que foi pego com maconha na mochila pelos pais e foi internado num hospital psiquiátrico. Entendeu? E ele, que não tinha qualquer problema psiquiátrico, acabou tendo. Em razão do tratamento brutal. Já se avançou muito, mas até pouco tempo atrás se utilizavam técnicas como eletrochoque, lobotomia, que é extirpar o lobo central. O Wesley postou... O Holocausto brasileiro mostra muito isso, né, professor? Holocausto brasileiro, exatamente, também. Sobre o Juqueri, né? Professor, sobre o Juqueri, não, sobre aquele de Barbacena. professor, saliente-se também um grande filme, um dos melhores da história do cinema, vencedor dos cinco principais Oscars, Um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson. Muito bom. Maravilhoso, Um Estranho no Ninho. Assistam Um Estranho no Ninho. Inclusive aquela enfermeira, eu não vou fazer spoiler, mas aquela enfermeira deu origem a uma série da Netflix. Aquele filme é muito bom, ele venceu o melhor ator, melhor atriz. Sabe que aquela enfermeira-chefe da instituição psiquiátrica em que o personagem de Jack Nicholson foi internado, você sabe que ela Hatcher, né? Ela deu origem a uma série de suspense, terror da Netflix. Celine Priscila dizendo que a série é ótima. Eu comecei a assistir, mas não dei continuidade, não. Qual o nome da série? Hatcher. É o sobrenome dela. Hatchet, quer dizer, não é Hatcher, não. Hatchet. É isso. Que é o sobrenome da protagonista. Protagonista que é antagonista. Ela
O bom é que na série é ela antes dos episódios de O Estranho no Ninho. Ela que foi eleita, inclusive, uma das piores vilãs do cinema. Vocês sabem quem foi o pior vilão do cinema? Mas isso é bom ou é ruim? Por quê? Ela ter sido... Seu pior vilão. Louise Fletcher. Isso, Mano Matias. Muito bem. Gente, ela parece que foi a terceira pior vilã do... Sim, o filme Doutora Anísio da Silveira. Doutora Anísio da Silveira que tem uma grande paixão em comum comigo, os gatos. Aos quais ela chamava de colegas de trabalho. Ela utilizava do contato com animais, principalmente com gatos, na recuperação de pacientes portadores de doenças psiquiátricas graves. Os gatos são fantásticos. Manuel Matias, Estranho no Ninho está disponível no Amazon. Estava até pouco tempo atrás na Netflix. Até uns 5, 6 meses atrás, estava disponível no catálogo da Netflix. Que decaiu muito, inclusive. Só uma observação aqui para os cinéfilos e cinéfilas. Eu, que sou assinante da Netflix, caiu muito, entendeu? Mas ainda tem muita coisa boa. Se procurando. Está me dando vontade de assistir um filme comendo uma pipoca. Gente, eu falei o maior vilão do cinema, o maior vilão do Hannibal Lecter? Foi Hannibal. Dr. Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes, The Silence of the Lambs. Hannibal, exatamente. Agora, sabe quem foi eleito? Isso foi isso foi uma enquete, uma eleição feita alguns anos atrás, com críticos, atores, atrizes, diretores, pessoal do mundo do cinema no mundo inteiro. Aí elegeram como pior vilão Hannibal Lecter. O segundo é Norman Bates. Norman Bates, de Psicose. E o terceiro, a enfermeira de Um Estranho no Ninho. Eu não lembro o prenome, o sobrenome é Hatched. Estou tentando lembrar. Que é interpretada por Louise Fletcher, né, Ana Matias? Agora, o melhor mocinho do cinema, quem é que sabe? É um advogado, aquele advogado de O Sol, eu estou tentando lembrar o nome, O Sol Nasce para Todos. O Sol é para Todos, que é originado do livro de Harper Lee. Harper Lee, exatamente, que é um advogado, lutador dos direitos civis dos negros, do sul dos Estados Unidos, que ele compromete, arrisca sua carreira, arrisca sua vida. Spoiler. Em prol da defesa. Não é spoiler, não. Isso aí faz parte da sinopse do... Todo mundo... Eu não estou contando o final do filme, não. O Sol é para Todos. The Moonglow... Peraí, The Moonglow... The Beard Moonglow. Sol é para Todos. Maravilhoso filme. Meu Deus do céu, como é o nome do personagem, meu Deus do céu, como me foge a memória. Vou lembrar, eu digo. Que é um advogado que... Gabriel Garcia Marques diz que quem não tem uma boa memória deve ter uma de papel. Eu, graças a Deus, tenho uma boa memória, mas aqui e acolá, não sei se são as raivas da vida ultimamente, mas eu tenho até me esquecido de algumas coisas, sabe? Não sei se é porque eu já passei dos 40 anos. Deixa eu ver aqui, gente. Só para não ficarmos com essa dúvida. Lembra não, Manuel? Deus do céu. Inclusive, esse filme foi objeto... Atticus Finch! Atticus Finch, Jardelli. Isso. É Atticus Finch. Isso. Jardelli lembrou o nome, eu lembrei o sobrenome. Atticus Finch. Inclusive, esse filme, ele foi o primeiro episódio do projeto Ensino e Direito, que eu tenho orgulho de participar, projeto coordenado pelo nosso amigo, professor Oswaldo. E o primeiro filme do Ensino e Direito foi O Sol é para Todos, e eu fui o primeiro palestrante do... Vocês acompanham o Ensino e Direito, né, gente? Já deve ter assistido os filmes e depois os debates. O Sol é para Todos passou lá, se eu não me engano. Passou, eu fui o palestrante do filme.
Eu e o professor Carlinhos fomos os primeiros palestrantes acerca dessa obra, que foi a primeira a ser exibida. Foi o primeiro filme do ensino de direito. Eu acho que vocês estavam no começo do curso. Atticus Finch. Isso. Mas vamos voltar aqui, meus caros amigos, depois dessa digressão psiquiátrica e cinematográfica. Vamos voltar aqui para as penas restritivas de direitos. Vamos voltar aqui à quarta espécie de pena restritiva de direitos na modalidade de interdição temporária de direitos. É a proibição de frequentar determinados lugares. O indivíduo ser submetido, por exemplo, a ser proibido de frequentar bares, casas de prostituição, boates, certo? Hoje em dia se fala muito, inclusive, na questão que, inclusive, tem previsão no próprio Estatuto do Torcedor, dos crimes praticados por torcedores de futebol, notoriamente pelos membros de torcidas organizadas. Eu não estou querendo generalizar, certo? Mas que, em boa parte, são valha-coutos de bandidos que se travestem de torcedores, certo? A proibição deles frequentarem estádios de futebol, certo? Por um determinado período. Existe essa possibilidade também, essa pena restritiva de direitos. Entretanto, isso é muito questionável e muito questionado pela doutrina, é um ponto muito polêmico, porque criaria uma limitação ao direito de ir e vir, que só quem pode criar, é lógico, só quem pode introduzir, só quem pode implantar, é uma pena privativa de liberdade. Né? Por isso que alguns doutrinadores se debatem alegando uma suposta inconstitucionalidade dessa espécie de pena de proibição de frequentar determinados lugares, certo? O indivíduo, por exemplo, ser proibido cometer um crime estando alcoolizado, ser proibido de frequentar bares, cometer um crime associado à exploração da prostituição, ser condenado à proibição de frequentar. Lembrando, gente, só falei em prostituição, a prostituição em nosso país, ela não é regulamentada, certo? Como acontece em certos países europeus, como a Holanda, como a França, como a Dinamarca, onde existe a Suécia, onde existe a regulamentação da atividade profissional do profissional ou da profissional do sexo, certo? Não há uma regulamentação, certo? Em que pese, do ponto de vista do direito previdenciário, já existir a previsão no Código das Atividades Profissionais do INSS, há bastante tempo, inclusive, do profissional do sexo, ou profissional do sexo, entendeu? Pode se aposentar, pode contribuir para a Previdência com o intuito de se aposentar como profissional autônomo, certo? Um camelô, como prestador de serviços de informática, de eletrônica, entendeu? De serviços de eletricidade, de hidráulicos, certo? Há apenas no tocante ao direito previdenciário essa regulamentação no sentido de se prever, entendeu? No Código das Profissões, a profissional do sexo. Só que não há uma regulamentação no sentido de que essa categoria de profissionais não tem acesso aos direitos regularmente estabelecidos para os demais profissionais, certo? Não há uma regulamentação da profissão. Mas também não há, como há em alguns estados norte-americanos, certo? Em alguns lugares existe até sindicato, viu? Rio de Janeiro e São Paulo, existe até sindicato. Mas não há uma regulamentação da profissão. Não é uma profissão regulamentada, mas também não é uma profissão ilegal, certo? Existem 3 maneiras de se abordar a prostituição, do ponto de vista normativo. Existe uma corrente proibitiva, que é o que acontece em alguns estados norte-americanos, em que se prostituir é crime, certo? É o que acontece em alguns países do mundo islâmico, certo? Onde prostituir-se é crime, com sanções arrepiantes, inclusive até a pena de morte. Mas não há uma regulamentação, que é o outro extremo, certo?
a profissão não é ilícita, não é crime o indivíduo se prostituir. A moça que se prostitui não está cometendo crime nenhum. O rapaz que se prostitui não está cometendo crime nenhum, certo? Mas não é uma profissão regulamentada, é um meio termo, certo? Reivindica-se muito a questão da regulamentação. Eu acho que a gente deve deixar de hipocrisia. E é uma prestação de um serviço profissional como outro qualquer. A gente não pode fazer apologia à prostituição, achar que é louvável, bonito, entendeu? Algo que, isso é uma consideração pessoal minha, algo que depõe contra a dignidade da pessoa humana, você vender a sua sexualidade. Mas não é algo criminoso, certo? Eu acho que a sociedade deve encarar esse tipo de atividade com a maturidade necessária, inclusive no sentido de evitar a proliferação de doenças de doenças sexualmente transmissíveis, certo? No sentido de conceder dignidade a essas pessoas, a proliferação de doenças de doenças sexualmente transmissíveis, certo? No sentido de conceder dignidade a essas pessoas, no sentido de conceder um mínimo de reconhecimento de direitos a essas mulheres e a esses homens que se dedicam a esse tipo de atividade. Certo? Eu acho que a sociedade deve deixar de moralismos, deve deixar de conservadorismos tolos e encarar como faz a legislação holandesa, a legislação francesa, a legislação da Suécia, e países notoriamente avançados do ponto de vista dos costumes. Em sociedades com altíssimo índice de desenvolvimento humano, um altíssimo índice de formação do ponto de vista educacional, certo? Eu acho que deve-se caminhar nesse sentido, mas com esse congresso conservador aí, eu estou vendo a hora ser criminalizado. Estou vendo a hora criminalizar até a advocacia. Não tem como a gente não falar, né, gente? Da spoofing. Não tem como não falar, né? É de se constranger. Eu, como advogado, como professor de direito penal, com essa história de código de processo penal da Rússia, entendeu? Você teve acesso às mensagens? Como é? Você teve acesso às mensagens lá que foram permitidas? Algo que foi divulgado na mídia, sim, né? Mas deve ter muita coisa mais, né? Deve ter muito mais coisa. E agora que foi aberto, vai ser ali uma imoralidade. Eu acho que Gilmar Mendes, que com toda a vênia ao ministro Gilmar Mendes, não é nenhum santo, mas que é uma das maiores culturas jurídicas desse país, foi muito feliz quando se utilizou de uma expressão que nem dele é, uma expressão que quem utilizou foi um articulista do New York Times. Maior escândalo judicial da história da humanidade. Maior escândalo judicial da história da humanidade. Você imaginar que um juiz de primeira instância, em conluio com representantes do Ministério Público, faça uma organização criminosa destinada a prender um ex-chefe de Estado. Uma operação que acabou destruindo a engenharia do Brasil, destruindo a construção pesada do Brasil, trazendo centenas de milhares de pessoas para a vala do desemprego. Gente, isso não é brincadeira, não. Quem é o investidor no planeta que ame seu dinheiro, que bota dinheiro num lugar em que um juiz de piso, com todo respeito, um juiz de primeira instância, quase destrói a economia de um país. Influencia decisivamente na eleição de um presidente da República. Prendendo sem provas, processando, prendendo e condenando sem provas um ex-presidente da República. Você investiria seu dinheiro num lugar desse? Eu não investiria. Eu não investiria. É uma lameira, sabe? É de escandalizar.
é de enrubescer de vergonha. Eu, como advogado criminalista e como professor de direito penal, senti-me envergonhado e horrorizado. Embora não surpreso, que desde 2016 a gente vem apontando isso. Eu digo a gente, os juristas comprometidos com os setores de vanguarda da sociedade. Vem apontando que era uma orquestração, que era um arrumadinho, que era um complô. Imagine só juiz debater com o representante do Ministério Público, sugerir, sabe? Como se assistente de acusação fosse. Como se ele tivesse sido constituído como assistente de acusação. Professor, É um escândalo sem qualquer precedente. agora eu lembro que até na época falou-se muito que era normal o contato das partes, quer dizer, da parte e no caso, o Ministério Público representava uma parte, né? Que era normal. Ei, não bote aspas não, porque o Ministério Público é parte mesmo. Tá bom. O processo penal é um processo de partes. Sim. E falou-se que era muito normal ter esse diálogo com o juiz, com o magistrado, tanto a parte como outra. Isso é verdade na sua vivência? Rapaz, não. Sinceramente, diálogo é normal. Claro que se tem diálogo em todas as atividades. Eu mesmo já aperriei juiz um sábado à tarde, ex-professor meu, para conseguir uma vara de soltura de um cliente, de ir no apartamento dele no sábado à tarde. Certo? Claro que isso existe, lógico que existe esse contato entre os operadores do direito, é normal. Mas, assim, a promiscuidade, entendeu? Malsã, perniciosa, de um juiz influenciar decisivamente na acusação, combinar resultado, sugerir momento oportuno para isso e para aquilo. Isso não existe. Wesley, isso não existe. Você imagine, vamos supor, imagine você numa ação civil. Imagine que você vende alguma coisa ou vende um serviço, presta um determinado serviço, por exemplo, de publicidade radiofônica. E a pessoa não paga, certo? Aí você ajuiza uma ação de cobrança, ou de execução, ou monitória, que seja, contra aquela pessoa que está lhe devendo. E aí, de repente, você sabe que o juiz da causa está combinando com o advogado da parte contrária. Uma maneira da sua ação não ser bem sucedida. Você entendeu o nível da barbaridade? Da molecagem, da canalice extrema, é de enrubescer, é de corar de vergonha. Vergonha para nós que somos operadores do direito. Nunca o direito, eu vi isso numa lembrança de Facebook minha, que eu escrevi há alguns anos atrás. Nunca o direito, ou poucas vezes na história da humanidade, o direito foi usado tão a serviço do errado quanto nos últimos anos no Brasil. Agora, falando em Facebook, eu vi uma coisa no Facebook. A coisa tá russa pro russo. Russo, gente, era o apelido, todo mundo já sabe, do doutor Sérgio Fernando Moro, né, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, futuramente réu em vários processos criminais. Me espanta essa turma não estar presa. Motivos para prisão preventiva existem vários. Inclusive a possibilidade concreta de ameaçar testemunhas, de destruir provas. Me estranha Dallagnol e Companhia Limitada e Sérgio Moro não estarem presos. Prisão preventiva dele seria medida Super Moro. Super Moro. Interessante que o Super Moro foi criado também, novamente, Gilmar Mendes foi muito feliz na declaração que fundamentou o seu voto ontem. A imprensa foi cúmplice. A grande imprensa foi cúmplice. Criou essa figura mítica do super-homem, do Super Moro.
Enquanto isso, o nosso país desmoronava. E o resultado, nós estamos todos vendo. Né? Só não contávamos, era previsível que tudo isso fosse acontecer, o que não era previsível seria essa pandemia. Só quem previu foi Bill Gates e minha esposa, Emanuele. Emanuele postou, sem exagero nenhum, gente. Isso não é onda, não. 5 anos antes. Imaginem se o mundo estivesse vivendo uma pandemia. Imagine como nós viveríamos. Isso apareceu como lembrança dela no Facebook. Eu disse, minha filha, você tem que começar. Foi, Larissa. Impressionante. Impressionante. Entendeu? Ela tem que começar a adivinhar os números da Mega Sena. Diga a ela para ver. Todo mundo aqui aprovado na OAB. Manu, estão pedindo para você ver todo mundo aprovado no exame de ordem aqui. Sua conterrânea, Larissa Dantas, pediu isso. Está aqui ao meu lado. Bom, a gente só não previa, tirando Bill Gates e Emanuele, a gente só não previa que esse desgoverno tão catastrófico iria ser potencializado por uma pandemia como a que nós estamos vivenciando. Não brinque não, gente. 1.200, 1.300 pessoas morrendo todos os dias. E você vai dar uma volta de carro aqui em Caicó, você se revolta. Quando eu preciso sair, por exemplo, eu só saio para ir para supermercado, penitenciária, delegacia e banco. Entendeu? Quando a gente dá uma volta de carro, por exemplo, vou no supermercado, a gente tem que, logicamente, fazer compras, e a gente vê os bares lotados, os restaurantes lotados, as pessoas se confraternizando, comendo, bebendo, rindo alegremente, todo mundo sem máscara. Ração para os gatos, exatamente, Wesley. Quando eu vou pegar ração para os meus gatos, aqui em casa é uma saca de ração de 10 quilos por semana. Graças a Deus a gente compra no atacado. A gente compra em quantidade, porque também com a quantidade de gatos que tem aqui em casa, graças a Deus que minha esposa também é uma grande amante dos gatos. Porque, sério, eu já terminei um namoro com a menina lá de Corrais Novos, inclusive. Hoje é minha amiga querida, até amiga da Emanuele também. Porque ela disse que não gostava de gato. Para mim, é um indicativo de algo muito errado. Porque se você não gostar de um bicho tão especial quanto o gato, você deve ter algum problema muito sério. Com todo respeito a quem não gosta de gato. Gente, vamos aqui concluir a nossa aula de hoje falando acerca da última das modalidades de penas restritivas de direitos no tocante à limitação de final de semana, certo? Nós já vimos entre as restritivas de direitos, nós já vimos entre as penas restritivas de direitos a pena de perda de bens e valores, a pena de prestação pecuniária, a pena de prestação de serviços à comunidade, a pena de interdição temporária de direitos, que tem aquelas 3 subespécies diferentes, e agora vamos, para concluirmos esse nosso estudo, vamos tratar a respeito da pena de limitação de fim de semana. No que consiste a pena de limitação de final de semana? A pena de limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos, durante 5 horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Ou então em prisão, ou então sendo obrigado a permanecer em casa. As vantagens dessa pena residem na questão da permanência do condenado junto à sua família, não havendo o afastamento do condenado. Sendo que é possível, nessas 5 horas diárias de limitação do final de semana, em casa de albergado, outro estabelecimento adequado, que o sentenciado se veja submetido a palestras, cursos, ou outras atividades de natureza educativa, certo? No sentido de que essa restritiva de direitos tem um caráter essencialmente ressocializador, certo? Ela vai ter a mesma duração da pena privativa de liberdade, certo? Sendo que a razão de 5 horas
diárias aos sábados e aos domingos. A chamada pena de limitação de fim de semana. Certo? Só para a gente terminar, já que nós falamos de todas as formas de... todas as penas restritivas de direitos, vamos falar aqui de algo que, inclusive, a gente já falou na aula de ontem, pessoal. Na aula de ontem, não, na aula de segunda-feira. Quais são os requisitos para se converter, só recapitulando aqui, a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos? Primeiro, é necessário um limite temporal, no sentido de que a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 anos. E se o crime, aí é uma limitação, no caso, qualitativa, ele não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Isso nos crimes dolosos. Ou qualquer que seja a pena, se o crime for culposo, certo? Se o crime for culposo, vai se aplicar a substituição, observando se a pena privativa de liberdade aplicada, se ela for igual ou superior a 1 ano, ela poderá ser substituída por uma restritiva de direitos e multa, ou 2 restritivas de direitos, certo? Outro requisito, terceiro requisito, o réu não pode ser reincidente em crime doloso, certo? Se ele for reincidente em crime doloso, não se admite a substituição das penas privativas de liberdade, certo? Por derradeiro, existe outro requisito que a lei penal estabelece, que é a exigência para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias da infração penal, indiquem ser a aplicação da pena restritiva de direitos suficiente para a sua substituição. Certo, gente? Só para a gente terminar de uma vez. As penas, só fazer uma pequena observação, as penas restritivas de direitos, elas podem ser novamente convertidas para privativas de liberdade, certo? Em quais circunstâncias, professor Mário Trajano? Em quais circunstâncias se admite a substituição da pena que já é substitutiva, a pena restritiva de direitos, por uma pena privativa de liberdade? Quando é que a nossa legislação penal autoriza tal substituição da restritiva de direitos pela privativa de liberdade? Nas seguintes situações, a teor do que reza o artigo 45 do Código. Superveniência de condenação por outro crime, certo? Aqui cabe uma pequena observação que a doutrina nos aponta. Se vier uma condenação superveniente por contravenção, certo? A bem do princípio da legalidade, não há a conversão da restritiva de direitos para a privativa de liberdade. Só se o agente que estiver, o sentenciado que estiver cumprindo uma restritiva de direitos vier a ser condenado por outro crime, certo? Condenado, obviamente, com trânsito em julgado, né? Aí haverá a conversão da restritiva de direitos para uma privativa de liberdade, certo? A outra situação é quando houver o descumprimento injustificado daquela restrição imposta. Por exemplo, o sujeito foi condenado a uma pena de prestação de serviços à comunidade, certo? E estava, digamos, trabalhando num colégio, no hospital, numa associação de caridade, certo? E ele, de repente, deixa de trabalhar, deixa de cumprir essa pena alternativa, certo? E não justifica. Não justifica ao juízo, certo? Esse descumprimento não justificado acarretará a conversão da restritiva de direitos para uma pena privativa de liberdade. Ele volta a cumprir a privativa de liberdade a qual ele tinha sido originalmente condenado, certo? Vou citar aqui só um caso, um cliente meu, que é interessante porque ele foi condenado por um crime de furto simples. Uma pena privativa de liberdade de 1 ano e 6 meses, substituída por uma restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, que é a mais comum, né? Muito bem, ele começou cumprindo. E, posteriormente, ele deixou de cumprir, porque ele arranjou um emprego em São Paulo, foi para São Paulo, e deixou de cumprir.
Ele voltou ao Rio Grande do Norte e ele estava trabalhando lícita e ilicitamente. Licitamente ele vendia, era representante de uma marca de roupas, vendia roupa. Ilicitamente ele vendia drogas. Era um traficante de drogas. E ele me procurou por intermédio de um amigo meu, me indicou para ele e tal, querendo saber da situação do processo dele. Que ele tinha deixado de cumprir a restritiva de direitos. Eu fui pesquisar o processo dele na CEPA, que é a Central de Penas Alternativas, lá em Natal, e constatei que ele tinha começado a cumprir a restritiva de direitos, tinha se ausentado do juízo competente, do Distrito da Culpa, no caso de Natal, e viajado e não tinha informado ao juízo. Claro que essa conversão para a restritiva da restritiva de direitos para a privativa de liberdade não é automática. Claro que isso é precedido de oitiva do Ministério Público e da própria parte, que é notificada a dizer por quê. Só que ele foi notificado e não morava mais no mesmo endereço. O Ministério Público já tinha pedido a prisão dele. A conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos. Eu fui lá, conversei com o juiz, expliquei a situação. Eu tinha combinado de apresentá-lo ao juiz para a chamada audiência admonitória, para que ele voltasse a cumprir a restritiva de direitos, a qual ele tinha sido sentenciado. Isso foi em 2013. Eu marquei de me encontrar com ele no escritório, lá em Natal. Aí ele furou uma vez, né? Aí eu o admoestei, rapaz, não faça mais isso, não. Eu já combinei com o juiz para ir lá, com você conversar. Aí ele disse, não, doutor Mário, eu não vou te olhar, porque senão você vai ser preso. Aí eu marquei outra reunião com ele. Marquei de me reunir com ele às 5 horas, uma quinta-feira. Eu dava aula segunda, terça e quarta aqui em Caicó. Na quarta noite eu liguei para ele para confirmar. Nós iríamos nos encontrar na quinta à tarde no escritório, final da tarde. Eu saí de Caicó, liguei novamente confirmando a presença dele na reunião, porque no outro dia eu iria com ele ao fórum, a Central de Penas Alternativas. Quando eu cheguei em Natal, a sogra dele me ligou, dizendo que ele tinha sido assassinado. Quem se envolve com a ilicitude não costuma ter uma expectativa de vida muito longa. Ele tinha ido deixar a esposa na residência da avó da esposa. Estava manobrando o carro, procedimento típico de execução. Esse tipo de execução, geralmente, quem faz é o crime organizado, ou o tráfico de drogas, ou milícia, ou grupo de extermínio. Ou é a polícia ou o tráfico de drogas que mata desse jeito. Eu digo a polícia, gente, não a instituição da polícia civil militar. Infelizmente, os agentes nas forças policiais que se desvirtuam de suas nobres e sagradas missões. Eu me refiro, logicamente, a criminosos que fazem parte de grupos de extermínio. Quem executa dessa forma ou é participante de grupo de extermínio ou é traficante de drogas. Um sujeito uma moto, sujeito no guidão, outro atrás, os dois com capacete com a viseira baixa, e a arma, a pistola .40. Levou 6 tiros de .40. Rapaz de 23 anos. A esposa dele presenciou tudo e mais ou menos sabia quem teria ordenado a execução. Eu a aconselhei que tomasse a sábia providência de ir embora do Rio Grande do Norte, sob pena de ter o mesmo destino. Ela foi para São Paulo, onde eles tinham parentes. Ela era até corranovense, mas ele era de Natal. Ela é uma menina, 19 anos. Foi para São Paulo e teve a infeliz ideia de retornar 6 meses depois. Morreu do mesmo jeito, no mesmo local. Ficaram 2 crianças. Uma delas, lactante.
Uma criança que tinha 6 meses de vida. Morreu, o pai morreu, o menino não tinha um mês. Eu costumo dizer, gente, que o tráfico de drogas destrói a vida de quem consome e de quem trafica. E de todas as pessoas no seu entorno. Seus familiares, seus amigos. É algo extremamente destrutivo. Inclusive para quem trafica. Que geralmente tem uma expectativa de vida muito curta. A chance de morrer assassinado numa disputa comercial, disputas comerciais entre traficantes, resolvem-se na base da ponto .40. Deve ter sido o caso desse rapaz. E, posteriormente, de sua esposa. Muito triste. Muito triste, pessoal. Gente, mais alguma dúvida sobre as penas restritivas de direitos? Manuel Matias, nunca vi traficante se aposentar pelo INSS. Rapaz. Alguma dúvida sobre essas modalidades, essas espécies de penas restritivas de direitos, às quais faz alusão a nossa codificação nos artigos 43 a 48, pessoal? Nenhuma dúvida? Posso dar por encerrada a nossa aula de hoje? Pessoal, pois eu vou me despedir de todos e de todas, com o meu fraterno abraço, com os meus desejos de uma excelente semana, um excelente resto de semana. Eu não vou desejar um bom carnaval, porque infelizmente não vai ter carnaval. É uma questão de sensatez, de consciência cívica e social, não pular carnaval. Acho que pular carnaval, numa época dessas, é simplesmente frevar, sambar, pular em cima de centenas de milhares de cadáveres. Vamos ficar em casa, vamos nos resguardar, vamos cuidar de nós mesmos e do nosso semelhante. Vamos ter juízo, vamos ter consciência e vamos lutar contra essa pandemia, vamos resistir e vamos vencer essa dificuldade imensa que o Brasil e a humanidade têm suportado do ano passado para cá. Uma boa noite a todos e a todas, meus caros amigos e minhas caras amigas. Tchau, professor. Até mais. Mais, Wesley. Boa noite.